Tá parecendo que tá gravando, então. Boa noite oficialmente. Vamos começar nossa primeira edição online do Ecocine. O Ecocine é um projeto de ensino e debate do Instituto Ecos, né, aqui de João Pessoa. E a última edição presencial foi ano passado, em outubro. A gente ia retomar agora em março, aí a questão da pandemia ficou suspenso, né? E agora a gente, né, se reinventando a pandemia como todos. Estamos aí trazendo no formato online agora, Instituto Ecos, parceria com o Engajamundo, Engenheiros Sem Fronteiras de João Pessoa e o Minha Jampa. E aí eu gostaria de agradecer, né, os parceiros, agradecer o Engaja, né, também por ter cedido o Zoom, para a gente conseguir fazer, né, a chamada, né, mais longa. Também o Engenheiros Sem Fronteiras, o Minha Jampa e também a Cura, né, que fez o delivery aí do cardápio vegano para o pessoal de João Pessoa. E só para também avisar logo que o Gerlan, né, do Minha Jampa, ele infelizmente não vai poder participar hoje. Ele está com as questões pessoais, enfim, ele já tinha me avisado com antecedência, talvez conseguisse participar ou não, e aí ele mandou uma mensagem hoje avisando que não ia conseguir participar, né? Até pediu desculpa para todo mundo, mas assim, ele não precisaria nem pedir desculpa, né? Questão de saúde, questão de família é prioridade mesmo. Então, só deixando claro que, infelizmente, o Gela não vai poder participar representando Minha Jampa. E isso, assim, é isso. E aí eu vou agora, sim, lembrando, né, que a gente acabou de passar o documentário, né, o Heróis, Heróis do Clima, Histórias de Mudança, da ONU. O tema do debate hoje é a ação climática. E aí eu vou passar agora a vez para os debatedores. Eu não combinei ordem, então vai ser bem aleatório. Tá, só explicando, né, o formato também. Eu tinha combinado com os meninos que ia ser de 5 a 7 minutos. Aí eu vou deixar uma tolerância um pouquinho maior, né, já que o Gerlano não vai poder participar, e aí dá um tempinho mais para cada um dos três debatedores, né, o Ícaro, a Camila e a Gabriela. E quem tiver interesse depois participar do debate, o pessoal, tá, o público, pode colocar nome e sobrenome no chat, e aí a Vanine vai tomar nota para fazer as inscrições, né, para fala depois. E aí é isso. Eu vou começar pelo Ícaro. Ícaro é mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela UFPB e meu Deus do céu, é coordenador de recursos hídricos do Instituto Ex. Vou passar aqui para... No caso, oi, boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tá baixo. Melhorou? Acho que vou dar um jeito de botar o microfone aqui, ó, pregão. Mas eu vou ficar segurando o microfone aqui. Aí, no caso, eu já vou ser o primeiro, eu vou fazer as honras com duas belas mulheres para poder iniciar, mas não tem problema. Eu queria agradecer aí o convite e os companheiros que estão participando aqui comigo nesse debate e todo mundo que está podendo estar presente, né? Esse documentário eu achei muito interessante, eu ainda não tinha assistido e gostaria de destacar alguns pontos, espero que mais para frente a gente vá debatendo e talvez também algumas coisas vão vindo que eu não falar aqui agora nesse primeiro momento venham mais para frente, né? Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é assim, que a gente já parou um pouco mais de discutir sobre aquele ponto de se há mudança climática ou não, né? A gente já passou um pouco dessa fase, pelo menos assim, boa parte das pessoas, né? E eu acho que já é mais uma realidade, assim, as mudanças climáticas, a influência, na verdade, das ações humanas, né, no impacto, no agravamento desses efeitos, né, da natureza, eu acho que já está mais do que comprovado. E aí a gente vê e discutir, né, as ações, o que já está de fato acontecendo de prática, as pessoas estão fazendo na tentativa de mudar essa realidade, né, do impacto que a gente tem nesse modelo atual, que vemos causando ao meio ambiente, né?
Então, eu achei interessante, a gente já está discutindo e debatendo as soluções que existem, né? A gente já passou um pouco desse debate de se há ou não, e que, de fato, a gente já está tendo um impacto muito grande nessa nossa pouca fase aqui no planeta Terra, a gente já está fazendo mudanças muito graves. E é muito interessante estar entrando nesse nível de debate, né? Discussão que já é das ações e do que as pessoas vêm fazendo. E aí, nesse primeiro ponto, eu achei interessante que eu vi muitos exemplos de mulheres à frente de muitos desses projetos de mudança, assim, né? Muitas mulheres à frente, tomando decisões importantes. Eu acho que isso é muito natural, né? Da essência feminina mesmo, essa essência de gerar e, né, ser a geradora, ter essa função de gestão da família. Isso eu acho que tem uma influência importantíssima na gestão de projetos, seja eles quais forem, né? Eu acho que o impacto e o resultado, ele vem muito, muito claro quando a gente tem mulheres à frente e tratando das diversas situações. E aí, dentro dos exemplos, né, dos diversos exemplos, eu achei interessante aqui para a gente pontuar e debater, que é o ponto de criar resiliência, né? A resiliência é muito interessante, muito importante, porque trazendo aqui para um exemplo nosso, que eu acho que foi alguns exemplos também lá do que mostrou, a questão da escassez hídrica, né? A escassez hídrica é uma realidade nossa aqui. E a gente vê que do Nordeste, aqui da nossa região semiárida, a gente vê que nos últimos anos, né, a gente passou por um período de seca muito grande aqui no nosso estado. A gente teve um período de seca muito, muito intenso, muito forte. A gente sabe que temos projetos, né? A gente tem diversos projetos na tentativa de aumentar a resiliência das pessoas com relação a esses recursos, da escassez desse recurso, seja através de cisternas de captação de água de chuva. A própria transposição, né, tem essa premissa, essa ideia de tentar levar esse recurso para as pessoas. Mas eu acho que tão importante quando a gente levar esse recurso é a gente trabalhar a ideia de não deixar, não tornar as pessoas dependentes desse recurso que é cada vez mais escasso, né? Não escasso na sua... A água no planeta Terra, ela não vai mudar a sua quantidade, mas sim a disponibilidade que a gente tem de adquirir esse recurso, né? Ele acaba ficando cada vez mais escasso, que acaba sendo poluído, ele está mais difícil o nosso acesso. E aí, quando a gente lança disponibiliza esse recurso para as pessoas, que, claro, tem que ter, né? Não estou dizendo que não tem, que a gente não tem que disponibilizar os recursos hídricos, mas ele tem que vir agregado com a importância de conservar, né? De conscientizar e de você não usar de qualquer forma, porque chegou agora a água, se você tem acesso àquele recurso, você usar de qualquer forma. Então, você trazer esse debate da conscientização é muito importante, da preservação, da conservação, do caso, no nosso caso, do recurso hídrico aqui, né, na nossa região. E aí, eu queria trazer outro ponto, né, com relação às mudanças climáticas, que a gente viu aí muitas ações também de reciclagem, reutilizar material, né, você tentar diminuir a extração do carbono, ou seja, de matéria-prima da natureza, está diminuindo essa retirada, né, drástica de matéria-prima, porque a gente retira em excesso. E aí esse retiro vai ter que disponibilizar de alguma forma, né? E acaba indo tudo, a gente acaba descartando de forma inadequada. E aí o documentário ele traz muito isso, né? Do consumo, né? O quão impactante é nosso consumo nesse efeito, né? Na preservação do meio ambiente. Então, dentre diversas ações, a mais simples é a gente repensar nosso consumo, repensar como a gente deve consumir, né? Eu acho que teve um exemplo aí da mulher que falou, né? Que com US$ 20 ela poderia fazer escolhas diversas e isso teria um impacto significativo na defesa do meio ambiente ou na redução dos efeitos das mudanças climáticas também, né? Eu acho que esse é um ponto que eu achei interessante no documentário de se destacar. E deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa. Eu acredito que não. Mais para frente eu acho que a gente vai pensando e destacando um pouco mais. Eu não sei se foi muito breve no comentário, mas eu gostaria de passar a palavra para
alguma das meninas. E aí mais para frente a gente vai discutindo e destacando outros pontos que vierem aparecendo. Ok, cara, foi bem no tempo que a gente tinha combinado mesmo. Só lembrando que eu acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é André, eu sou coordenador do Exine, né, pelo Instituto Ex, junto com a Vanine, e também sou coordenador do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis de Engajamento. E agora eu vou... eu estou bem no aleatório mesmo, vou passar para a Camila. Tudo bem, Camila? Boa noite, pessoal. Então, eu tive um pequeno aí contratempo no utilizando, eu não sei, eu não escutei o que vocês falaram logo no início, né? Mas, bom, vou iniciar agradecendo o convite e também saudando a todos que estão aqui presentes e também aproveitar e falar com o Igor e Ícaro, que estão aí, foram companheiros de universidade, né, de faculdade. E, bom, eu também vi agora o documentário, achei ele bastante interessante. E eu trago também aqui alguns pontos que também vou destacar. E, bom, eu achei bastante interessante por ter trazido soluções tanto a nível mais maiores e menores. Tá com ruído. Às vezes ele fica assim. Mas, bom, então eu achei muito interessante por ter... às vezes ele fica com estalo, então... Eu falo aqui e aí eu desligo o microfone e fica mais tranquilo, certo? Bom, eu achei bastante interessante o documentário. Ele traz soluções desde daquela localidade, né, bem pontuais, a umas as soluções maiores. E até foi um documentário que o André recomendou, que eu tive a oportunidade de assistir antes, que é justamente ele focando essa ideia de que não é uma solução que vai trazer, né? São várias. Então, o documentário anterior ele mostrava várias soluções. Então, esse documentário ele mostrou mais na prática como é que isso acontece. Então, não é a solução ela não vem só em relação à energia, né? Ela engloba várias outras áreas, né? Desde também empoderar as pessoas para ter uma atividade econômica e se colocar, né? Se posicionar também. Como também tem questões relacionadas ao consumo. Então, o enfrentamento, né, a ideia do enfrentamento à mudança climática, ela tem diversas possibilidades. E a gente também tem exemplos aqui no Brasil, né, dessa parte de você tentar você capacitar as pessoas para um novo negócio. Então, a gente também vive realidades dessa aqui também no Brasil, com investimentos de fundos para soluções sustentáveis. Então, achei bastante interessante o documentário nesse sentido. E, bom, é isso. Eu vou passar aí para a próxima pessoa e a gente vai discutindo também. Beleza. E agora eu vou ser cancelado hoje, eu tô errando tudo. Passei para a Camila sem apresentar ela, né? Camila também mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela UFPB, assim como o Ícaro, e diretora-geral do Engenheiro Civil deles aqui em João Pessoa. E agora eu vou passar para a Gabi, Gabriela, que é mestre em Estudos Urbanos e Regionais pela UFRN e articuladora do GT Clima do Engajamento. E minha vizinha do estado. Oi, gente, boa noite. Só os mestres online. Parabéns para todo mundo. Eu tinha já assistido esse documentário, eu achei muito interessante. E foi muito legal assistir agora de novo, depois de uns meses. E acho que com acho que as coisas com a pandemia também, acho que, não sei, foi trazendo outras coisas. Eu acho muito interessante o que ele colocou da questão de terem mulheres, né, ali, muitas mulheres protagonistas ou projetos que trazem como foco a mulher. Eu acho que é muito interessante a gente ter a perspectiva de também que são as mulheres que normalmente são as mais vulneráveis. São elas, muitas vezes, que estão à frente das mudanças climáticas e que têm que enfrentar essas mudanças climáticas, né? E aí acaba que, quando a gente para pensar, tem algumas pessoas que, assim, às vezes, trazer uma solução e se organizar se torna essencial para a sua sobrevivência quando você está ali morando numa área de risco, né?
E aí, e eu acho muito poderoso isso de contar as histórias dessas pessoas, principalmente essas pessoas que normalmente têm projetos mais locais, mais específicos, então realmente são aqueles que estão ali na frente dessas mudanças. E porque essas histórias são poderosas, né? E como elas trazem soluções, trazem questionamentos de que essas pessoas estão trazendo. Então, assim, eu sou fã das histórias de mulheres que têm poder local, que têm essa força, tipo, aquele projeto de Bangladesh, eu acho incrível. Por mais que tenha, tipo, tem a ActionAid, ele é um projeto que, tipo, como que essas pessoas aqui, quais são as soluções que vocês precisam? Tipo, eu acho muito poderoso essa possibilidade das soluções virem de baixo para cima, né? Porque que a gente vê que não tem muito projeto, e assim, projetos muitas vezes também incríveis, que eles já estão prontos e chegam para um local, mas às vezes a gente tem que sempre ter esse cuidado quando a gente está falando de ação climática, em estar escutando as pessoas, as soluções que elas precisam, as prioridades delas, né, para a realidade que elas vivem. E eu fico... Uma coisa que me faz refletir muito é como que a gente exige, leva mais dessas vozes para os espaços de tomar de decisão. Assim, eu sou uma pessoa que acredita assim, veementemente que a gente tem que ter espaços políticos em que as pessoas, todas as pessoas sejam escutadas, ainda mais quando você está falando de políticas públicas que levam elas em consideração. Assim, a gente está vivendo aqui em Natal um processo da questão de revisão do plano diretor, e é um processo que está, como normalmente são feitos pelos governos, vem de cima para baixo. E se fala de que houve participação, mas a gente não vê isso na prática. Então, eu acho muito forte esses projetos que assim, trazem essa questão de ouvir o local. E aí, eu também fico muito pensando em como a gente fala de ambiental, a gente tem que falar de social. Então, justiça social tem que vir junto. E quando a gente fala disso, é também de escutar as diferentes realidades. Porque, por exemplo, se você pega mulheres, dentro desse aspecto de mulheres, você vai ter realidades totalmente diferentes. E aí, tudo bem, a diversidade é incrível, mas a gente precisa ter essa percepção de como que a gente leva todas essas vozes para serem escutadas e levadas em consideração. Porque, por exemplo, e aí como é que a gente traz, principalmente aqueles que historicamente não estão ali. Então, são jovens também, mas mulheres, mas principalmente negras, negros, negres, indígenas, os povos da floresta, dos rios, os ribeirinhos, os quilombolas, todas as pessoas que têm vivências e já estão são muitas pessoas que estão pensando soluções, né? E às vezes acho que precisavam de oportunidade, de ter mais investimentos, assim. Acho que eu quero trazer aqui muitos questionamentos para a gente conversar, que eu estou orientada para isso. E deixa eu ver o que mais que eu tinha falado. E uma coisa que eu acho muito interessante de algumas soluções que estavam lá, que é uma coisa que eu tenho lido muito, são as soluções baseadas na natureza, né? Que são, tipo, soluções que têm, que partem de um contato que a gente, tipo, partem de soluções que são da natureza. Tipo, por exemplo, você fazer, eu não sei se eu anotei aqui, mas tinha alguns projetos, né, que partiam de... Agora eu não lembro exatamente do documentário, mas, por exemplo, que falam de replantio de árvores, né, e como isso também tem um poder de descarbonização muito poderoso. Eu acho que eu estava muito isso. E como, quando a gente para pensar, tinha um projeto de falava de autonomia alimentar, eu isso também acho que tem a ver com as soluções baseadas na natureza, e como isso é importante para uma comunidade, sabe? O quanto você consegue de autonomia aquela comunidade tem, não precisar depender tipo, de água também, que nem vocês falaram das questões hídricas, é muito incrível. Por exemplo, aí trazendo para uns projetos do Brasil, que eu estou lembrando, eu vou finalizando, estou falando demais. É um projeto, é uma técnica da agroecologia de plantar água. Então, o que é? Quando você tem áreas muito secas, às vezes ela já tem um processo de desertificação. Então, você vai lá e começa um replantio de árvores, você começa a conseguir gerar e captar essa água. E, tipo, eu acho assim, tão incrível, sabe? Como a gente
tem que aproveitar ainda mais o poder da própria natureza, né, de restauração e de trazer soluções. E aí, por último, eu queria trazer já outras referências e sugestões. Está tendo um festival muito legal de filmes voltados para a questão ambiental, mas não só. Tem também tem ficções que abordam temas nesse sentido, mas também tem, tipo, um filme da Indianara, que é uma liderança, uma mulher trans, liderança do movimento LGBTQ. E, enfim, tem muitos filmes, são tipo 90 filmes, que exibindo de agora até final de novembro. Ao final de setembro eu vou mandar aqui o link para quem quiser dar uma conferida depois, tem muita coisa legal. E eu acho muito importante essas diferentes narrativas, tipo, esses documentários independentes, diferentes, que eles vão trazer várias perspectivas legais. É isso. E vamos começar agora. Obrigado, Gabi. Arrasaram os três. E agora eu vou abrir espaço, né, para falar do pessoal, quem quiser, né, falar. Acho que Vanille já tinha umas 2 pessoas, né, que já tinham dado o nome. E aí, de preferência, ser o mais sucinto que possível para, né, dar espaço para o resto da galera também falar. E, sim, eu vou dar prioridade também para os debatedores. Se eles quiserem falar, pode chamar no chat, que eu dou direito de resposta e tudo mais que tiver. Enfim, acho que a primeira pessoa que tinha pedido para falar, quer dizer, a Patrícia pediu para falar depois, né, um pouquinho depois, então eu vou chamar Cris Goiânia. Isso. Deixa eu ver que eu vou. Calma, deixa eu localizar aqui. A Cris não está respondendo aqui. Não sei se a Patrícia vai querer. Se, Patrícia, se você não quiser falar agora, aí eu passo para o Ícaro. Tá, deixa eu só. Olá, tudo bem? Vocês estão me escutando? Boa noite, eu sou professora de biologia aqui em João Pessoa, vim de Brasília, né? Eu tenho uma longa história com engajamento assim, ambiental e estou agora entrando para um grupo de sustentabilidade aqui em João Pessoa. Então, assim, eu sempre tive muita vontade de me engajar em projetos ambientais e poder fazer um pouquinho mais pelo nosso meio ambiente, né? Porque, como a gente viu no vídeo, chega um tempo que a gente quer sair um pouco só da força do discurso e passar para ação, né? Eu acredito que eu estou nesse momento agora cultivando muito a sustentabilidade, tanto na minha vida, como procurando promover para as minhas amizades também. Eu estou sempre falando sobre sustentabilidade, procurando trazer isso de uma forma bem ampla, inclusive para dentro da minha casa. Eu acho que existem muitas soluções práticas agora, e eu estou focando nisso. Eu acho que é uma coisa primordial para o tempo que a gente está vivendo, né? É um momento bem crucial. A gente vem passando por muitas perdas agora, né? Recentemente
em relação a leis ambientais e a perda dos poderes de órgãos ambientais também. Para mim, como ambientalista, como vocês, eu também sou ambientalista, eu achei um retrocesso muito grande no Brasil, né? A gente tem visto isso diariamente, mas não vai ser tão simples de recuperar, mas eu acho que os bons exemplos também eles vão contar muito para o futuro. E a gente tem visto em alguns... eu vou falar da realidade do Brasil. Tudo bem para vocês, em vez de falar do documentário? Então tá. Da realidade de Brasil, a gente tem visto uns projetos de reflorestamento, né? Em São Paulo, Rio. E quando eu comento sobre esse assunto com os meus alunos, porque eu sou professora, né? Eu acho que eu comentei no início da conversa. Todos eles têm muito interesse, inclusive na escola que eu trabalho, existiam pessoas com interesse em desenvolver projetos de sustentabilidade. Mas eu percebo que a questão é muito ampla, muito mais ampla do que a gente imagina, né? Só que eu realmente acho, como esse pessoal do vídeo, né? Que a gente precisa sair do campo das ideias e partir para uma ação prática. Em vários sentidos, assim, de promover reflorestamento, promover hortas comunitárias. Olha, uma coisa que eu acho super bacana é a questão da horta comunitária. Muito bacana mesmo. Rio e São Paulo, eles estão super adiantados em relação a essa questão de hortas dentro de cidade, hortas comunitárias, porque a gente para de consumir produtos com veneno, né? Os produtos que vêm de grandes latifúndios, assim, e passa a consumir de coisas muito mais orgânicas e sustentáveis. Eu estou procurando, assim, pelo menos da minha parte, né, que eu acho, e da parte que eu consigo promover perante pessoas que eu conheço também, eu acho que esse seria um bom primeiro passo, assim, como sugestão, né? E deixa eu ver o que mais que eu poderia falar, só para encerrar aqui minha fala, que eu não quero estender muito. Eu gostei muito da fala do Icaro, da Camila e da Gabi. A Camila não pude assistir toda porque meu filho estava me chamando para fazer um lanche e não consegui assistir a sua toda. Mas essa questão das mulheres como protagonistas é muito bacana. Só que eu acho que os homens, eles também eles precisam também estar participando dessas questões de sustentabilidade. Eu fiz, não foi um estudo, mas foi uma espécie de levantamento, porque eu participo de vários sites no Instagram, Lixo Zero, Menos o Lixo, e eu estou até querendo fazer um curso sobre sustentabilidade dentro de casa. Achei maravilhoso esse curso do Menos um Lixo. Não sei se vocês ouviram falar, tá? Sobre sustentabilidade dentro de casa. É muito interessante. Eu indico para quem tiver interesse. Para você reduzir o seu impacto ambiental dentro de casa, em todos os cômodos da casa. É bem interessante. Aí, estava falando lá nos sites que 80% do público que é engajado em sustentabilidade são mulheres. Mas eu acho que esse também tem que ser um espaço de homens. Assim, só falando para vocês rapidamente, né? Eu acho que tem que ser um espaço de homens. Eu estou incentivando o meu filho, que eu tenho um filho homem, né? E eu acho primordial que as pessoas entendam que isso é o nosso futuro, é o futuro do planeta, é o futuro do Brasil, é o futuro de todos nós. A gente precisa realmente se dar as mãos nesse sentido. Vou encerrar minha fala por aqui, viu? Obrigada, gente. Acho que quem tinha ficado na fila era... acho que a Cris, você vai falar agora, senão... Só um segundinho aqui que eu tenho que ver, porque já tinha uma pessoa que tinha pedido antes. Mas, enfim, então eu vou passar para Ícaro, que ele pediu ali, e eu vou seguindo aqui a lista. Valeu, obrigado, André. Rapidinho, também não quero me estender muito, mas foi que é exatamente isso. A gente vai discutindo, ouvindo as ideias, você quer complementar. E
na fala da Camila e da Gabriela também, e da professora Patrícia, eu botei alguns pontozinhos aqui para discutir rápido. Essa ideia assim mesmo, do que o próprio documentário fala, que a Gabriela também destacou, né, de que as coisas não tem que vir só de cima para baixo, não tem que só esperar as políticas públicas ou, enfim, que as ações têm que ser começar local também, se você tem uma demanda, necessidade de fazer, de agir, como a professora falou, né, procurar, se sentiu tocado ali para alguma coisa, tem que fazer, tem que partir mesmo para tentar fazer alguma coisa. E claro, você não precisa sair plantando 10 mil árvores, todo dia vou plantar uma árvore. Não, vai em pequenas ações, você segrega teu resíduo, coloca reciclável, resíduo orgânico, faz uma compostagem, enfim, bota um minhocário na tua casa. Então, são pequenas ações que, quando somadas, têm um impacto muito grande, né? E eu acho que das coisas virem de cima para baixo, você não escutar a comunidade, a gente viu durante muitos anos nessa prática, as pessoas acabaram aceitando, assim, eu sinto que muitas pessoas acabam aceitando mesmo e não querem se pronunciar, muitas comunidades não querem se pronunciar, porque a prática foi muito essa, né? Vim já pronto aquele modelo e nem sabe se dá certo, se não funciona, e muitas vezes não funciona, né? Vindo assim dessa forma, e é um grande problema. Aí o que a Gabriela tinha falado também, que eu queria destacar, é assim, a gente tem que observar muito a natureza, né? A gente tem que trazer, colocar em prática muitas coisas observando a natureza, o que a natureza já faz. Porque a natureza, por si só, ela é perfeita, assim, né? Então, como ela faz as coisas, a gente tem que observar e tentar seguir, entender aquilo e fazer, e ir a favor da natureza, né? Trabalhar junto com ela, não ir contra ela. E aí entra muito naquele comentário dos sistemas agroflorestais, né? Da produção, que vai justamente em observância à natureza, você entender como a natureza funciona, a agrofloresta é muito isso. Você, que é uma coisa que estou vivenciando hoje, estou tentando aprender alguns anos atrás, vi alguns anos atrás assim, e foi aquilo que eu disse, caramba, é aqui como engenheiro ambiental eu consigo colocar em prática muitos do que eu aprendi na academia, seja com conservação dos recursos hídricos, com ciclagem de nutrientes, fixação de carbono. Aí você vê essa questão de toda do consórcio de espécies de vegetal. Então, a agrofloresta ali, quando você coloca em prática, você, pelo menos eu vejo como engenheiro ambiental, consigo colocar vários princípios em prática, né? E aí a agrofloresta, ela traz muito isso, da observação da natureza. Você vê como a natureza como é a dinâmica de uma floresta em si e você tentar replicar isso na agricultura, né? Então você não coloca só uma espécie. Na natureza você não vai ver uma monocultura natural, né? Tem biodiversidade, porque aquilo é uma forma da natureza assegurar a sua diversidade genética, seu controle genético de pragas, de doenças, enfim. E a agrofloresta vem nessa inspiração, nessa essência, né? De tentar observar o que a natureza funciona. E aí tem um impacto muito grande na segurança alimentar, na produção de alimento orgânico, na redução de consumo de insumo, no próprio reflorestamento, mas também o ato de você colocar toda aquela matéria orgânica no solo com pólen, então você está fixando carbono no solo, então você está tirando o carbono da natureza e fixando ele ali no solo, então você tá tendo um processo bem intenso nisso, na fixação de carbono. E aí, para finalizar aqui, outro ponto que a gente acaba esquecendo, é que a gente, principalmente nas cidades, né, a gente acaba esquecendo da importância dos serviços ecossistêmicos, porque a gente abre uma torneira, chega a água, dá uma descarga, vai embora o que a gente não quer, aperta um botão, acende a luz, e a gente não enxerga que tudo isso é proveniente dos serviços ecossistêmicos. A água que a gente recebe na nossa torneirinha ali, passou por todo um ciclo dentro da natureza, foi purificada, evaporou do oceano, precipitou, infiltrou, se a gente coletou de um poço do rio. Então, é um serviço ecossistêmico que a gente esquece de observar, né? Então, quando a gente lança o nosso esgoto ali, sem pensar no impacto que ele pode causar, mas ali o próprio natureza vai fazer o tratamento, a depuração. Então, assim, a gente acaba se desligando da natureza, a gente acaba esquecendo que a gente faz parte, né, desse meio. E isso eu acho que é um ponto crucial para a gente ter atitudes melhores como ser humano e para com nossos pares, mas também para com todos os outros seres que fazem parte do nosso dia a dia, né? Acho que é isso. Valeu. Valeu, Ícaro. Vou passar agora para Raelson. Deixa eu
Pessoal, boa noite. Eu sou o Raelson, sou vice-diretor-geral do GSFT João Pessoa, trabalho junto com a Camila, que também é a nossa diretora-geral, e o orgulho da organização inteira, e está representando a gente em todos os eventos que aparecem. Então, e assim, um assunto que foi tocado no documentário, que assim, eu achei muito interessante, é que, inevitavelmente, às vezes, quando a gente está discutindo soluções para os problemas, tanto da natureza climáticas quanto da natureza sociais. No caso, tanto o impacto das mudanças climáticas, mas também o impacto social que isso traz, como, por exemplo, o fim de alguns empregos e, às vezes, a necessidade de se criar mais empregos em função do impacto que a mudança climática trouxe, no caso da situação dos ganeses, né, aquele que era Gana, o país. E é interessante que uma das soluções que eles encontraram foi justamente o uso de uma tecnologia, utilizando os celulares que essas pessoas tinham, para tentar organizar melhor, para tentar combater melhor todos esses impactos, no sentido de encontrar uma solução que ajudasse todo mundo e, ao mesmo tempo, o meio ambiente. E é interessante quando a gente está nessas situações, porque, inevitavelmente, aqui e ali a gente acaba precisando desenhar algumas soluções que seguem um pouquinho nesse rumo. Então, o uso de tecnologias acabam sendo necessárias. E interessante que também, numa pegada muito semelhante, aqui em João Pessoa, a gente está desenvolvendo aos poucos um programa chamado Gaivotas, que é um programa institucional que tem o objetivo de disponibilizar um aplicativo para as pessoas, para que elas próprias possam coletar e classificar os lixos que elas encontram em mutirões de limpeza de praia. Infelizmente, em função da pandemia, os planos da gente foram um pouco atrapalhados, porque sem fazer mutirão, como é que a gente vai fazer essa coleta, né? Mas, ainda assim, a gente ainda está fazendo esse desenho e como que seria isso, como que seriam essas ações. E uma das coisas mais interessantes que a gente vem desenhando para esse projeto, chamado Gaivotas, e que encaixou muito bem com o que foi discutido tanto no documentário quanto nas falas dos nossos representantes, caso Camila, Ícaro e Gabriel, que de que a gente quer empoderar um pouco as pessoas que querem fazer alguma coisa, mas não sabem exatamente como. E é um pouquinho seguindo nessa ideia que a gente está tentando fazer com que as próprias pessoas, elas, no caso, tenham o hábito de, sei lá, vai pela praia, ou estão no caminho do trabalho, de realmente fazer com que, nesse trajeto, ela, ao mesmo tempo, faça o trajeto e, ao mesmo tempo, colete o lixo, ao mesmo tempo, classifique esse lixo. E o interessante é que, no próprio Ministério do Meio Ambiente, ele já tem um pouquinho desse sentido, de algumas informações seguindo essa ideia também. Por exemplo, se a gente for no site do Ministério do Meio Ambiente, existe um relatório numa ferramenta chamada Power BI, que ilustra justamente isso, que algumas pessoas estão coletando, em especial nas áreas costeiras, porque nesse caso está assistindo um projeto que tem um foco mais em áreas costeiras, ele não pega mais áreas como rios e tudo mais. E o interessante é que você visualiza que realmente tem gente usando esse serviço, tem gente que quer realmente ver como relevante você está contribuindo de alguma forma com informações, com esforços no sentido de auxiliar esses esquemas de combate, né? Que é interessante também, assim, como que as pessoas, elas aos poucos estão se organizando nesse sentido. A gente até, no comecinho, quando a gente estava projetando o Gaivotas, a gente viu até algumas pesquisas dizendo assim, que existem muitas pessoas que estão, digamos, se tornando mais conscientes, mas elas não sabem como. E aí acaba gerando uma estatística que engana um pouco, né? Porque a gente não vê as pessoas querendo reciclar. Mas é porque, assim, não é que elas não queiram, é porque elas não têm esse
porque elas não necessariamente não sabem como fazer isso de forma eficiente. Ou se elas, beleza, eu sei que se eu coletar, se eu fizer a coleta, se eu jogar ali, vai dar certo, é o jeito correto, mas não sei se esse jeito correto realmente está funcionando. É muito isso, é muito mais isso do que necessariamente não querer. E eu acho que isso, assim, as pessoas querem. E é o que a gente quer, é o que a gente quer atingir. Obrigado, Raelson. Próximo, só para tá, Larissa. Deixa eu achar aqui. Boa noite a todos. Eu sou Larissa e sou mestranda em Ciência e Tecnologia Ambiental da UEPB e encontrei o link de acesso pelo grupo que eu participo de voluntariado. Enfim, eu gostaria de dizer que eu gostei muito da iniciativa de vocês, que é o primeiro contato que eu estou tendo com este momento de assistir filmes, documentários com vocês. Enfim, o que eu achei interessante no vídeo do documentário foi a questão de empreendedorismo social. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que para estar envolvido com alguma coisa ambiental tem que estar ligado a uma causa, a uma ONG, alguma coisa que seja assim além da realidade. E não é bem assim, ou então está ligado a voluntariado, entre outras coisas. Mas é possível ter alguma forma de empreender e também gerar valor, gerar transformação na comunidade que a gente está inserido. Teve alguns momentos, né, no vídeo que mostrou pessoas que estão fazendo a diferença em lugares muito longínquos, às vezes muito pobres, e mostrou também realidades completamente opostas, como, por exemplo, em países que já estão desenvolvidos, como a Austrália. E é possível criar alguma estratégia de empreendedorismo na comunidade que a gente vive, seja no bairro, na cidade, enfim. Muitas vezes, assim, falo na minha realidade. Eu sou formada em engenharia ambiental e muitos colegas que eu conheço, que são ou engenheiros sanitaristas, ou engenheiros ambientais, ou biólogos, quando eles pensam na palavra empreender com a engenharia ambiental, por assim dizer, para essa área, eles já vão pensar logo em fazer licenciamento ambiental. Todo mundo já vai de cara nisso e o que acontece? Muitas vezes o recém-formado ele vai atrás de criar sua própria consultoria e só pensa nisso. Vou fazer licenciamento ambiental das empresas. E existe um universo muito maior que se pode entender além disso. Tanto a questão de criação de startups que vão gerar alguma solução para algum problema ambiental do local que a pessoa vive ou possibilidade de expandir para outros lugares. E analisar também a relação do empreendedorismo com o cuidado, além do social, ambiental. Existe a possibilidade de criar uma rede a partir do negócio, desse negócio, a partir do empreendedorismo social ambiental, que mobilize as pessoas, que engajem, seja o seu cliente, seja o consumidor final, e que vai expandir isso. Eu acho muito interessante essas diferentes formas de resolução de problemas que são apresentadas, né? Desde mudanças climáticas, até mesmo efeito estufa, aquecimento global, todas as questões que estão muito altas, que são termos que as pessoas normalmente conhecem, se transformar em iniciativa que gere valor. E é muito importante criar essas iniciativas onde a gente vive, porque, querendo ou não, embora o objetivo do empreendedorismo social não seja a geração de lucro, mas é possível ter lucro. Por exemplo, algumas ações e iniciativas que lidem com produtos, com serviços ligados à área ambiental, elas podem ter algum tipo de lucro. E situações como foi apresentado, que em relação à energia, elas vão reduzir custos. Então, em vez de talvez ganhar dinheiro, você vai evitar perder dinheiro e trazer uma forma de gerar valor a partir disso. Então, são infinitas as possibilidades e é muito importante a gente estar de olho em outras ideias, como essas que foram apresentadas, para também tentar trazer algo que seja possível para a gente também. E é isso.
Obrigado, Larissa. Eu vou passar agora para Paulo, maravilhoso. Cadê Cordeiro de Clima? Aqui. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando bem? Tá, que eu sou bem leigo com o Zoom. Boa noite a todos. Eu me chamo Paulo. Eu sou da Bahia. Eu faço parte do Engaja Mundo, né? Eu sou o coordenador do grupo de trabalho sobre clima. Eu queria acrescentar algumas coisas aqui para a gente se aprofundar mais, se o tempo meio que permitir, né? Escutando aqui vocês, eu lembrei muito de uma frase, né, que sempre a gente usa, que é o pensar globalmente e agir localmente, né? Eu acho que as mudanças de hábitos é muito importante, mas na minha opinião ainda não é o suficiente para a gente frear as emissões de CO2, né? Para a gente combater a crise climática, né? Eu acho que, na minha opinião, a gente precisa mais de participação política, educação climática, mobilização, né? E quando a gente fala em educação ambiental barra climática, né, vem uma coisa assim de experiência própria, né? Antes de entrar na faculdade, né, eu sempre estudei em escola pública e a única ideia que a gente tem sobre o que é o meio ambiente e clima, né, é quando a gente pensa em reciclagem. Era a única coisa que me vinha na mente quando fala sobre educação ambiental, né, assim, vindo de um contexto de escola pública, né, a reciclagem, sim, é muito importante, mas pelo menos na minha época, né, eu sou dos anos 90, né, isso era, assim, a coisa que era mais clichê quando a gente pensa em educação ambiental, né. Então, eu acho que a gente já tem que começar a pensar de uma forma mais macro, né, para a gente tentar resolver o problema da crise climática, né, a gente começar a tentar ver os candidatos que têm a preocupação com a agenda ambiental, né? A gente começar a como botar as pessoas em espaços de tomada de decisão a nível internacional, né? Porque são nesses espaços que a gente toma as principais decisões, né? Para frear a crise do clima, né? Então, quando eu falo disso, é a questão da a diversidade de pessoas pretas, indígenas, quilombolas, né, que são elas que já estão sofrendo com todos os impactos das mudanças climáticas, assim. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar também sobre isso, né? Sim, as mudanças de hábitos é sim muito importante, mas eu acho que ainda é o mínimo que a gente pode fazer, né? Quando fala assim de crise climática. Valeu, Paulo. Obrigado pela contribuição. Eu agora vou passar, acho que era isso, Gabi. Obrigada, eu pensei que tinha errado. Ai, ótimo falar depois de Paulo, maravilhoso. Muitas questões interessantes. E eu acho que é isso, exatamente. Tipo, é importante a gente questionar nossos hábitos, como é que, tipo, o meu consumo, o que eu faço, como é que ele impacta nas questões que a gente está vivenciando, né, das mudanças climáticas, tipo, como é que a gente tipo, muda a lógica, né? Porque é uma mudança de paradigmas que a gente está tendo que
e realmente pensar, porque o que a gente vive numa sociedade capitalista, que o consumo vem em primeiro lugar, e tipo, a gente sabe como o consumo, tipo, uma parcela da sociedade que tem o poder de consumo muito alto acaba gerando impactos muito grandes e que muitas vezes os primeiros a vivenciarem esses impactos nem são esses que consomem mais, né? Quando você vai ver, por exemplo, a questão dos países já mais industrializados, né? E aí eu acho que é isso, a gente repensar todas essas questões que a gente tem na nossa vida. Tipo, eu tenho, com a pandemia, tentado, por exemplo, repensar sobre, caramba, que produtos que eu compro que eu posso eu mesmo produzir. Então, eu tenho ido, sei lá, fazer creme hidratante, sabonete, essas coisas, e começar a tirar prazer. Como consumo, muitas vezes a gente tira um prazer nisso, como é que a gente também tira prazer em tentar produzir essas nossas próprias coisas. E a gente precisa exigir muita ambição dos governos, porque o que a gente vê para a gente realmente criar essas questões, a gente precisa, principalmente, que essas pessoas que detêm a maior parte do dinheiro, da possibilidade de investimentos, elas tratam com a seriedade que é essa questão, porque a gente já está vivenciando aumento da temperatura, assim, no mundo todo, mudanças drásticas também em relação aos impactos na biodiversidade. A gente precisa exigir assim, uma grande ambição dos governos. E a gente precisa de educação política, ambiental, climática, porque eu acho que tem muita gente que quer agir, quer fazer e não sabe como, porque também é mudança de paradigma, porque a gente é ensinado que eu vou votar, vou chegar naquele momento de participação ali, eu voto, e aí pronto, né? Eu dei para aquela pessoa fazer. Mas como é que a gente faz para a gente ter mais participação, que as pessoas sejam escutadas no tomar de decisão, mas que a gente tenha educação política para ensinar, para ajudar as pessoas a darem esse passo? Porque a gente hoje tem educação que tipo, a gente vê muitas coisas na escola, mas a gente não sabe nem a Constituição que a gente tem, a gente não sabe nem tipo, o básico do que rege nosso país, assim. E eu falo de uma perspectiva de uma pessoa tipo, muito privilegiada. E aí acho que me vem muito Paulo Freire quando a gente fala de educação, né? E ele tem uma frase dele que eu adoro, que meu Deus, agora eu vou esquecer, claro. Mas depois eu falo para vocês, mas tem muito a ver. Falaram da agrofloresta e permacultura, e eu acho, olha, isso incrível, hortas urbanas, tudo que a gente pode fazer de mais verde, para cidades e para o campo também de autonomia alimentar, é uma perspectiva incrível, porque isso também traz mais possibilidades. Por exemplo, quando a gente está na cidade, as pessoas elas se distanciaram do que é a natureza e dessa necessidade que a gente tem dela. Todos os objetos que a gente tem em nossa casa, que nem para todo o sistema sanitário também, tem proveniência da natureza. Então, como é que a gente reabre esse contato, essa conexão que a gente tem com a natureza, que a gente necessita dela, a gente faz parte do sistema. E aí a gente tem que falar de quem está fazendo agrofloresta e permacultura desde sempre, que é, por exemplo, o Movimento Sem Terra. E hoje a gente viveu essa semana uma questão muito, muito absurda, né? A gente está vivendo um momento difícil politicamente, estão se aproveitando da pandemia também para passar muita coisa, a boiada ambiental, né, que o próprio Salles diz, e o que a gente chama de o pessoal das cidades urbanas está trazendo as boiadas urbanísticas, né, tipo, esse plano diretor aqui em Natal que pode ter consequências muito difíceis. E aí teve a questão do quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, que está sendo despejado, eles estão sendo despejados durante a pandemia, pessoas que estavam ali há 20 anos produzindo alimento, distribuindo alimentos sem agrotóxicos, ajudando diversas famílias. Essas pessoas, em plena pandemia, estão sendo expulsas de forma agressiva. E a gente tem que falar também da opressão do governo, sabe? A opressão que a polícia traz e para quem ela traz. Porque a questão do racismo ambiental, quando a gente vai ver quem está vivenciando a maior problemática das questões ambientais, quem está na frente disso, vão ser pessoas, muitas vezes, pessoas negras, indígenas, e aí, eu já sei que eu estou me alongando muito, mas eu acho que essa é uma questão muito importante, sabe? Quando você vê lá que é um quilombo que está sendo expulso em plena pandemia, e de uma forma tão violenta,
como é que a gente enfrenta isso e dá o direito dessas pessoas de serem escutadas, de ajudarem pessoas que estão ali produzindo, tendo um papel fundamental, né? E muitas vezes acabam mais submetidas a essas forças dominadoras e que às vezes causam coisas muito problemáticas. E acho que, por exemplo, aí só falando a última coisa, meu Deus, falei muito, mas Engajamundo, eu acho que tem muito essa perspectiva, né, de como que a gente leva ferramentas para os jovens, leva informação para as pessoas, para entender de uma forma várias questões, como a questão climática, de gênero, a diversidade. É isso. Me empolguei, gente, está muito boa essa discussão, está muito bom ouvir vocês. Eu estou super empolgada. Obrigado, Gabi. Tá show mesmo. O debate tá muito legal. Acho que agora era a Camila, né, que tinha ficado. Bom, eu vou trazer um pouquinho o que Gabriela falou e Paulo também, resgatando essa necessidade aí do engajamento político, né? A gente sempre tem essa ideia de vamos fazer o nosso, mas, como o Paulo bem falou, ações diárias elas não vão ser suficientes, né? Então, a gente vai precisar de realmente todo mundo junto nessa. Então, a gente está vivendo assim um período de crise sanitária, crise política, tudo, né? De desacreditar na política, e a gente sabe que é assim, primordial, né? No documentário a gente viu algumas iniciativas, né, que eu acredito que é um partido do governo, né, como a Ecocasa, né, programas de casas sustentáveis, de financiamento lá da China, do MDL. Então, assim, é muito importante a nossa atuação, com certeza, e a gente percebe que essas ações que a gente faz no dia a dia, né, que contribui diretamente para a mudança climática, a gente nem percebe, às vezes, isso se relaciona muito também com a qualidade de vida da pessoa. Então, nem é questão de vamos combater o enfrentamento da mudança climática, mas vamos também dar qualidade de vida para as pessoas, né? Então, na casa da Ecocasa, a gente dá tanto essa parte de combater a mudança climática, como também a qualidade de vida para as pessoas que estão vivendo nisso, né? Não só esse exemplo, mas todos os exemplos que foram dados têm como premissa ou condição que resulta disso, além não é só, mas assim, também dá a questão da qualidade de vida. Eu acho que uma das coisas que foi comentada no começo, acho que foi Igor, né, que a gente vê que a questão em relação a se há mudança climática ou não, eu acho que ainda há muitas dúvidas, não agora no meio, né? A gente está aqui confortável, está todo mundo sabe que existe e está lutando contra, né? Está buscando formas, mas eu acho que esse ponto aí que Paulo falou em relação à educação climática, ela é muito importante também, né? A gente não é todo mundo que sabe sobre isso, não é todo mundo que sabe que você desligar a luz, você está contribuindo, né, com a mudança, reduzindo o consumo de energia, separando lixo também, você contribui com o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, acho que foi bem contemplado aí na fala dos dois, estou só contribuindo aqui também, falando um pouquinho, né? Mas é isso. E outra coisa que também foi falada nessa ideia aí do pense global e atue local, acho que a Rafa também comentou ali, né? Adorei as variações, né? E também vi outra, que é do pense global e atue, né? Simplesmente atue, porque realmente a globalização ela possibilita você atuar não só localmente, como em todos os lugares. E a pandemia ela também veio para mostrar bastante isso, né? Reforçar isso, que a gente tem mecanismos de atuar não só localmente, mas em todos os lugares. Boa, adorei do Pense Global e Atue. A Camila tinha sido a última pessoa que tinha se inscrito, mas alguém quer falar, acrescentar mais alguma coisa, só para eu saber. Rapidinho. É só porque eu queria muito falar essa frase do Paulo Freire, que eu acho que ela sempre me faz pensar muito para a vida, da inconclusão do ser, que se sabe como tal, e se funda a educação como processo permanente. Então, eu acho que a gente precisa muito se colocar nessa posição de, tipo, não... de ficar repensar, sabe,
pode fazer, sabe, com as ferramentas, as possibilidades que a gente tem, de colaborar, né, com isso. Então, de estar sempre um pouco nesse local de desconforto, de o que eu posso fazer, o que será que... ou até de pensamento mesmo, né, que às vezes a gente acaba trazendo como sociedade sem perceber esses aspectos de justiça e tudo mais. E aí eu queria só convidar vocês para conhecer um projeto que eu faço parte, além do Engajamundo, que é o CICLE, Pedalando pelo Clima, porque o nosso objetivo é também contar a história das pessoas que estão aí na frente das mudanças climáticas, indo de bicicleta, então, sem reduzir carbono, e é um projeto que eu acho muito também incrível, e queria convidar vocês para conhecerem. E agradecer também, porque foi um momento muito rico a gente conversar. E eu acho que é muito importante, pô, é uma luta muito difícil que a gente tem, né? São muitos enfrentamentos, mas como é que a gente também traz alegria, traz, traz, assim, tesão, vontade para fazer isso, sabe? De se reunir, de criar comunidade, de estar junto com outras pessoas que também querem fazer isso. É difícil, mas como é que a gente traz essa empolgação, né? Eu gosto muito do que o Ailton Krenak fala, acho importante essas leituras fora de sempre homem, branco, se quiser, como é que a gente faz essas leituras fora, e o Ailton Krenak é uma liderança indígena, ele fala disso, como que a gente dança e canta para segurar o céu, para adiar esse fim do mundo, né? Então, para trazer novas perspectivas, novos paradigmas e ações importantes. Então, muito obrigada por compartilhar esse momento com vocês e aprender com vocês. A gente que agradece, vou passar para o Paulo. Uai, agora foi. Oi. Eu queria dar só mesmo eco pro que Camila trouxe, que eu achei massa quando ela falou que a mudança de hábitos está também ligado à qualidade de vida, né? Quando a gente começa a pensar em algumas atitudes que na real, talvez, a primeiro momento vai trazer uma melhoria para a gente como ser humano, né? Que, sei lá, você reduzir o consumo de carne, você começar a se alimentar com produtos orgânicos, eu acho que isso já vai uma coisa meio que ir puxando a outra, né? Porque assim, eu tenho uma visão um pouco meio que diferente sobre assim o combate à crise climática, né? Mas eu achei assim massa, Camila, isso, né? Quando a gente for pensar em mudança de hábitos, a gente pensa mais para mudar a nossa qualidade de vida e não assim meio que pensando, vou aqui, vou reduzir o consumo de carne, agora sim eu estou na luta com as mudanças do clima. Aí sim, né, para a questão de saúde e bem-estar, né? Mas sim, claro que se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, aí a gente já pensa, né, que uma grande parte das emissões de CO2 vem da agropecuária, então aí, né, a gente já entra em outros tipos de questões, mas eu achei isso assim, tipo, sensacional, né, fazer uma ponte de mudança de hábitos com a qualidade de vida, assim, eu vou levar isso assim agora como uma frase assim para falar em todo canto assim. Muito legal, Camila. Obrigadão. A Júlia pediu para falar. Eu acho que se ninguém mais, vou deixar ela como a última pessoa, pelo tempo, né, já pelo nosso horário. E aí depois eu encaminho o fechamento. Estão me escutando legal? Ah.
A Gabi falou sobre o Ailton Krenak, né? E eu estava lendo o livro deles, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e sobre, tipo, esse movimento que está tendo agora de construções sustentáveis, de ter uma relação melhor com a natureza, com a terra, e todo esse movimento, e como isso é um conhecimento ancestral, tipo, é um conhecimento que veio muito antes, só que não foi valorizado, sabe? Tipo, esse sistema de consumo capitalista excluiu totalmente essa forma de pensar, essa forma de viver a natureza, né? Que é uma forma harmônica. E aí a gente criou esse sistema que só destruiu, e que agora a gente está voltando com isso, com esse olhar para sustentável, porque a gente não conseguiu, né, sustentar o mundo que a gente estava levando, do jeito que a gente estava levando, e que esse conhecimento é realmente, tipo, você tem que aprender com quem veio antes, com quem já sabe disso, com quem já vive a harmonia com a terra, com quem já tem construções assim que não agridem o meio ambiente, e toda essa relação. Isso, eu só queria falar sobre isso, sobre como já existe esse conhecimento, tem várias pessoas, vários povos com essa sabedoria, e como a gente tem que aprender com essas pessoas, sabe? Porque é um movimento que, para esses povos, já é um movimento antigo, sabe? Pra gente é uma coisa nova, mas a gente tem que aprender com essas pessoas. É isso. Arrasou, Júlia. Bom, eu acho que eu vou encerrar mesmo com o Júlia, por causa do nosso horário, gente. Para não ficar muito cansativo para todo mundo, mas o debate ficou maravilhoso. Assim, só queria agradecer a todo mundo aí, pessoal, todo mundo, né, que participou, né, a Gabi apresentando Engaja, o Ícaro pelo Instituto Ex, a Camila pelo Engenheiro Sem Fronteiras. Infelizmente o Gerlan não pôde vir, né, como eu expliquei no início, mas enfim, minha Jampa também, nosso parceiro aí, a Cura também, né, que fez o delivery do cardápio vegano de João Pessoa. Enfim, eu acho que mais nisso. E avisando, né, que a gente vai fazer uma série, né, de 5 debates, então a próxima edição essa semana deve começar a divulgar, vai ser sobre agricultura sustentável, a gente já adiantou um pouco essa discussão hoje, adorei, já está tudo conectado. Então, dia 29 de agosto, sábado daqui a 15 dias, vai ter o debate sobre agricultura sustentável, deve começar a divulgar essa semana. E é isso, agradecer a participação de todos. Vão aí seguindo aí as redes sociais aí, @Instituto Rex, @Engajamundo, esf.João Pessoa aí, minha Jampa, e o Itacura peraí, deixa eu ver aqui, que é um nome bem complicado. Vegana come o quê? Depois vocês dão uma olhada no Instituto Rex, tem o Instagram lá da Cura, que é o arroba deles é o mais longo. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação de todos. E tchau, boa noite a todos. Muito obrigado.